Olá a todos, aqui quem fala é o professor José Neto, da disciplina de Sólidos e Sistemas Agroecológicos, desculpa, do curso de Agricultor Orgânico do Instituto Federal Goiano, Campos Belos. Pessoal, a gente está entrando na parte determinante das disciplinas, né, que a gente vai falar agora sobre ciclagem de nutrientes, né, e depois sobre biofertilizantes, adubos verdes e compostagens. Eu peço a vocês que prestem muita atenção nessa aula, né, que ela é de suma importância porque entra diretamente, né, nos que se tange sistemas agroecológicos, tá certo? Bem, o que é ciclagem de nutrientes? A ciclagem de nutrientes consiste no seu movimento, fluxo, né, entre os diversos compartimentos, né, atmosfera, planta, animal, solo e água, dos ecos e agrosistemas. A principal fonte de nutrientes para as plantas, de forma natural, é oriundo do interperismo das rochas e da mineralização da matéria orgânica. Nós já falamos sobre isso, pessoal. O que consiste? Quando o solo é formado, as rochas sofrem interperismos, né? A gente falou sobre água, vento, relevo, né? Micro-organismos, micro-macro-organismos, né? Que vão quebrando as partículas maiores e se tornando partículas menores. Isso faz com que haja liberação de minerais, né? Macro e micronutrientes para o solo, que são aproveitados pela planta, né? A gente viu também que a parte da matéria orgânica, né? Que ela vai sofrendo decomposição, processo de mineralização, né? E formando os minerais. Então, por que é importante a gente falar isso para falar da parte da aula agora, né? Porque a gente tem que entender, né, que a ciclagem de nutrientes é um fluxo. Como que é um fluxo, professor? Vamos pensar assim, está disponível no solo, ele vai para a planta, e da planta ele deveria voltar para o solo, né? Porque a planta, ela, quando faz os processos fotossintéticos dela, né, converte luz solar em carboidratos, né, são os fotossimilados, ela utiliza minerais, né? Então a maioria desses nutrientes, eles vêm da atmosfera, né, que a gente viu, igual o gás carbônico, água, né? Então as plantas, elas fixam esses nutrientes em suas estruturas, né? Caule, raiz, folha, fruto, semente. E isso deveria voltar para o solo. Só que nos sistemas de produção isso não acontece, né? Na verdade, você está fazendo uma remediação daquele material, né, mineral, para outra parte, né? Imagina uma lavoura de milho, né? A quantidade de minerais que é extraído do solo para os seus grãos, certo? Então, quando você colhe, você está tirando aqueles minerais ali. Naturalmente, na natureza, você teria esses nutrientes voltando para o solo, tá? Então, mas não nos sistemas de produção não. Então a gente tem que fornecer de forma artificial, né? Seja utilizando fertilizantes minerais ou orgânicos, certo? Então o que acontece? Quando você tem isso, você acrescenta um desequilíbrio no solo, né? Então, alguns minerais como nitrogênio estão pouco, quase nada presentes no solo, né? Devido à sua alta volatilidade com a atmosfera. Então, o nitrogênio, na forma de nitratos, né? N3, N2, né? Na atmosfera, ele não é utilizado pela planta, né? Então, quando ela absorve por outras fontes, né? Por exemplo, quando você tem uma chuva muito forte, com descargas elétricas, a descarga elétrica faz com que esse nitrogênio da atmosfera que está inacessível para a planta se torne acessível. Vou citar um exemplo prático de como isso acontece. Você pode irrigar seu jardim o ano todo, né? Ele não fica verde, mas deu uma chuvinha, fica tudo verde, né? É devido a isso, as grandes quantidades de nitrogênio que são vindas da atmosfera para o solo. Então, quando a planta morre, né, e ela entra em decomposição, esse nitrogênio volta para o ar. Então, são ciclos, né? Isso é um exemplo de fluxo, né? Então, vamos lá. Segundo Foster e Kramer, em 97, as entradas de nutrientes no solo originais do interperismo e a decomposição de resíduos orgânicos são equivalentes às perdas originais da lixiviação das bases, né? Da assimilação pelas plantas e da mineralização da matéria orgânica. Que foi isso que a gente falou agora, né? Que eu acabei de dizer. Então, sendo que nos ecossistemas ocorre de fato um desequilíbrio na entrada e saída de nutrientes pela planta versus solo, uma vez que aquele nutriente extraído pela planta
são levados após a colheita para outro lugar, sendo necessário de forma artificial fornecer novos nutrientes ao solo. Foi aquilo que a gente falou, né? Então, quando você tem um desequilíbrio, né? Então, você está extraindo, você só está retirando, né? Isso é a principal causa de degradação de pastagens, né? Você tem um animal ali comendo, né? E você não repõe. Mas, professor, a urina, as fezes dos bovinos, né? Os animais não deveriam voltar? Volta, só que é pequena quantidade, né, pessoal? Porque a grande maioria, né, desses nutrientes está em forma de carne, né, na carcaça do animal. É um exemplo, né? Então, você tem que fornecer de novo para que tenha um equilíbrio, né, desses macronutrientes do solo. Uma vez tendo desequilibrado, vocês lembram daquela lei do mínimo, né? Que o fator determinante da produção é o que menos se apresenta disponível para a planta, né? Então você tem aquele barril, né, vazando a água ali, né, supostamente para não ter um equilíbrio nutricional da planta, né? Então a planta não consegue desenvolver com qualidade. Então essa imagem ilustra muito bem isso, né? Os nutrientes saindo da parte sólida, né, do solo indo para a planta, né, sendo absorvida, né, na solução de solo, e ela crescendo, desenvolvendo, né? Então aquele nutriente no solo, ele vai para a planta. A gente tem que imaginar, pessoal, que a planta é muito mais inteligente que a gente, né? Porque ela força todo o seu sistema para conseguir produzir material reprodutivo para se reproduzir, né? Para propagar a sua espécie, né? Então, ela concentra tudo aquilo nos grãos. Então, imagine, um solo que tem grande quantidade de minerais, ela vai concentrar a grande maioria, né, nos grãos. Por quê? Porque ela quer que aquele grão tenha os nutrientes necessários, né, para quando germinar ter um start legal de desenvolvimento, né? Então é muito interessante a natureza, né, do ponto de vista. Então, um solo bem nutrido, né, ele produz mais, mas na verdade não é porque a gente quer, porque é um instinto, né, natural da planta, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Um solo equilibrado, né, com fluxo normal, né, de ciclagem de nutrientes. As principais consequências sobre as propriedades físicas do solo estão relacionadas ao aumento do processo de erosão, diminuição da infiltração e retenção de água. Redução da aeração e aumento da temperatura dos canais superficiais do solo. Então, a propriedade física e química, né? A propriedade física é aquela parte de estrutura, né? Então, quando você tem um aumento do processo de erosão, diminuição de filtração, retenção de água, redução da aeração e aumento da temperatura dos canais superficiais do solo, você tem problemas na propriedade física, né? Então, o solo totalmente desestruturado, né, lixiviado, erodido, ele vai ter poucas propriedades químicas. Por quê? Porque na propriedade física que você tem as propriedades químicas, certo? Então, os processos de intemperismo em decomposição dos resíduos vegetais normalmente não são suficientes para suprir os nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas. Foi o que a gente falou há pouco, né? Na verdade, só se você desmatar, desmembrar tudo, né, e voltar para o solo, aí você tem uma grande maior, né, participação do que está voltando para o solo. Mas não vai voltar 100% porque o processo de ciclo ele não terminou, porque a planta formou o grão, né? Então, por assim vai, né? Então, pessoal, o intemperismo é um processo natural e lento, leva décadas ou séculos, né, de fornecimento de nutrientes ao solo. Então, um solo bem pedregoso, né, é um solo mais jovem. Agora, um solo bem pluviolado, né, bem pó, né, ele é um solo mais velho. Então, os solos mais velhos, eles tendem a ter, né, naturalmente, ser mais férteis, né? Uma coisa é ser fértil, outra coisa é ser cultivável. São coisas totalmente diferentes. Igual eu contei a história para vocês, que meu avô contava que antigamente o pessoal trocava terra em Goiás em troca de galinha, de burro, né? Que não valia nada, porque era inferno. Na verdade, ao contrário, né? Naquele momento, o solo ele estava incultivável pela acidez, né? Toxicidade do alumínio, mas ele estava cultivado, né? Cultivável. Ele era fértil, né? Poderia ser cultivável. Aí veio a calagem, tudo mais se tornou cultivável. Naquele momento ele estava incultivável, né? Então o processo de decomposição de resíduos, embora rápido, né,
normalmente não o suficiente para equilibrar as perdas no agrossistemas. Então, assim, mesmo que você tenha um processo de decomposição rápido das folhagens, né, das folhas, dos frutos que estão apodrecendo e tudo mais, ser rápido, você não tem, né, totalmente um retorno daqueles macro e micronutrientes para o solo. Então imagine o sistema de produção, né, que você está retirando minerais ali. É muito mais lento, né? Muito, infinitamente mais lento, né? Porque até que o solo sofre intemperismo, o processo de ocorra, para fornecer aquilo de novo, né? É um caso até engraçado, né? Porque, por exemplo, aldeias indígenas, né, da América do Sul, o que eles faziam o sistema de cultivo deles? Eles iam para a área, né? Cultivava, a partir do momento que falavam, essa terra está improdutiva, eles mudavam de área. Mas não é, porque eles tiraram tanto nutriente dali, né, que ela se tornou infértil, né. Então, aí depois, há muitos anos, né, eles voltaram, ela estava fértil de novo. Por quê? Os processos, né, de decomposição da matéria orgânica, temperismo do solo, foi fornecendo de novo esse nutriente para o solo, tá certo? As quantidades de restos culturais depositados na superfície do solo, decorrente de decomposição das raízes, são quase sempre inferiores ao que é introduzido no ecossistema natural. Foi o que a gente falou, né? Então, para compensar as perdas de nutrientes no ecossistema, deve-se complementar o sistema com fertilizantes minerais orgânicos. A ciclagem de nutrientes é, então, reestabelecida ao nível de necessidade das plantas, né? A gente falou sobre isso, né? Eu debati isso com vocês. Então, uma vez que você está retirando, você tem que fornecer de novo para que aquele solo se torne fértil, né? Contudo, esse procedimento pode acarretar impactos ambientais, por exemplo, a poluição hídrica, né? O aumento da concentração de metais pesados e níveis de tóxicos no solo. As adoções de práticas alternativas de manejo, tais como cultivo mínimo, plantio direto, podem, de um lado, reduzir as perdas e, ao mesmo tempo, aumentar as restituições de nutrientes aos sistemas. Eu acho que eu já falei isso para vocês em um vídeo, né? Que a maior causa de poluição nos rios, lagos, né, é a alta concentração de adubos fosfatados na agricultura, né, que aquilo fica preso na partícula, retido, né, pelas cargas. Na chuva ele é lixiviado, né, para esses recursos hídricos, né, causando um desequilíbrio mineral ali, né, que propicia o crescimento de algas, né. E essas algas, elas crescem de uma forma tão rápida, abrupta, né, que contamina a água, porque ela produz substâncias tóxicas, né, mau cheiro, né, tampa, né, toda a superfície da água, né, impedindo a entrada de luz, enfim, né, um problema muito grande. Mas não só, né, a parte de fósforos, né, mas a gente pode falar de N, né, problemas causados. Por exemplo, metais pesados, chumbo, né, cobre em excesso pode ocasionar toxicidade no solo, enfim, né. Então a importância dos 4 grandes ciclos biogênicos da Terra, que é a água, carbono, nitrogênio e fósforo, reside no grande volume de matéria e de energia movimentada em seus processos, na essencialidade desses elementos na formação e na manutenção da biosfera. Bem, pessoal, o que isso significa? Os ciclos biogeoquímicos, né, na verdade, eles envolvem todo um ciclo, né, da água, do carbono, nitrogênio e fósforo. Meu professor, como que isso funciona? É muito simples, pessoal. Imagine só a quantidade de água que nós exportamos todo ano para os países asiáticos, europeus, que são grandes importadores nossos. Essa água está retida nos grãos, né, nos alimentos, enfim. Então isso é um ciclo, né, biogeoquímico, né, bio de vida, geo de localização e químico de relações químicas. Então você vê, né, que existe um ciclo não natural de elevação, né, de levar essa água para outro local, né? Isso acontece com os minerais também, que também estão presentes nos grãos. Então, esse fósforo, por exemplo, ele vai para o rio, contamina e ele volta para o mar. Então, o mar hoje ele pode ser um dos maiores depositores de fósforo, né, que a gente vai conhecer futuramente, né? Esse fósforo que era uma rocha mineral, e ele vai sendo sedimentado no fundo marinho, tá certo? Então, isso são os fluxos. Então, o fluxo unidirecional da energia solar proporciona condições para a síntese da matéria orgânica, né, pelos seres autótrofos, né, que são os que conseguem produzir seu próprio alimento, no caso as plantas, né, algas, autótrofos, enfim.
e sua decomposição e retorno ao meio como elementos inorgânicos pela ação dos micro-organismos consumidores heterotróficos, que no caso somos nós, as plantas, nós, né, os animais, não conseguimos produzir nosso próprio alimento, a gente depende de outros, né? Então, uma vez que a planta sintetiza aquele mineral em matéria, né, matéria concentrada, através dos processos fotoquímicos, né, a gente alimentou dela, a gente, né, defecou, a gente está, né, quebrando aquelas partículas e tornando ela de novo orgânica, né? Vamos dizer assim. Então, é muito importante, gente, a reciclagem da matéria orgânica, porque ela é um ciclo, né, vertical de energia, de fluxo de energia, né, que você está metabolizando, né, e devolvendo ao solo, certo? Então, as plantas utilizam o CO2 e o vapor de água da atmosfera para, na presença de luz solar, sintetizar compostos orgânicos, né, de carbono, hidrogênio e oxigênio. A fixação do carbono em sua forma orgânica indica que a fotossíntese é a base da vida na Terra, com a energia solar sendo armazenada como energia química. E isso é a grande verdade da vida, né? Depois disso, outras verdades, que a gente vai morrer e que as prestações vão vencer, né? Por quê? Quando a gente vê, fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, tem uma certa razão, né? Mas na verdade isso é um grande mito, né? Na verdade, ela é um grande filtro da Terra, né? Um grande filtro por quê? Porque quando você tem muitas concentrações de árvore, né? A gente viu que grande maioria dos minerais que estão sendo sintetizados, né? Eles não vão voltar de fato de novo para a Terra, vai levar um tempo, né? Porque essas árvores estão captando esse carbono, né, da atmosfera e fixando ele no solo. De que forma? Com a queda das folhas, né, formando as serrapilheiras, enfim, aqui está voltando de novo, né, para o solo. Então, vamos imaginar o ciclo, né? O dinossauro lá na era Jurássica, né, comeu a folha, ele morreu, o carbono voltou para a Terra, né, virou um petróleo, o petróleo virou combustível, o combustível queimado virou CO2, a planta captou esse CO2 e está devolvendo de novo. Então, você tem um desequilíbrio, né, quando você tem muito mais queima e pouca árvore. Então, por isso que o desmatamento, né, é algo prejudicial nesse sentido. Então, você está tendo os equilíbrios ciclos, né, de ciclagem de nutrientes, né? Você está tendo muito um excesso na atmosfera, né, de um mineral, que é o carbono, né, que é um nutriente absorvido pela planta, e você está tendo pouca planta para absorver, tá certo? Então, pessoal, por isso que a gente fala, né, eu estava falando para vocês da questão da Amazônia, né? Então, na verdade, ela está filtrando o nosso ar, né, e causando o quê? Baixando temperaturas, né, de corrente de ar, enfim. Então, por isso que eles falam que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado do seguinte, pessoal, não só a Amazônia, mas todos os ecossistemas são importantes, Cerrado, né? Então, a Mata Atlântica, então todos eles têm esse papel de tirar esse carbono, né, e fixar. Vale lembrar que o carbono é tóxico para nós, né? Mas para as plantas não, né? Principalmente plantas que têm no seu sistema fotossintético, né, maior absorção de carbono, né? Então, plantas que têm essa questão, elas concentram e crescem mais. Um exemplo assim, pessoal, você sempre vê que as plantas de beira de estrada são sempre maiores, né, e mais verdes. Mas por quê? Que tem maior quantidade de carbono disponível para elas, né, da queima de combustível. Então, para elas é bom, né? Só que tem um limite de absorção, tá certo? Então, manter o equilíbrio dos nutrientes do solo é essencial para a sua melhoria na produtividade. Saber como intensificar e melhorar esses processos é crucial para os sistemas, né? Então, vemos aí então a tese dos sistemas integrados para ciclagem de nutrientes e reciclagem de nutrientes dos sistemas integrados. A cunho principal, a tese de que os nutrientes que não são absorvidos por uma cultura são aproveitados por outra, tendo em vista que cada cultura necessita de uma quantidade diferente de nutrientes, porém sempre são os mesmos. A gente já falou que todas as plantas elas têm as mesmas concentrações, elas têm os mesmos tipos de nutrientes, né? A gente falou nitrogênio, fósforo, potássio, hidrogênio, carbono, oxigênio, que são os macro, micro, né? Só que determinadas plantas, diferentes culturas, elas têm concentrações diferentes. Uma vai ter mais carbono, outra menos, né? Outra vai ter mais nitrogênio, outra vai ter menos, enfim, por assim por diante. Então, é importante entender esses ciclos, porque vocês viram que eu coloquei uma palavra, reciclagem, né?
ciclagem é o ciclo, mas a reciclagem é a reutilização daquele nutriente. Então, por exemplo, sistemas integrados, a gente vai falar muito sobre eles agora, porque isso é muito interessante, né? A gente está vendo agora que a Europa está cobrando mais, né? A questão do desmatamento, questão de emissão de carbono. Eu tive a oportunidade de conhecer a Embrapa Gado de Corte, Mato Grosso do Sul, há uns 2 anos atrás. Lá eles têm um programa chamado Carne Carbono Zero. Tem uma certificação, né, que eles emitem para o produtor, onde que o que ele produz de carbono é anulado com plantas de eucalipto, né, com plantio de culturas, enfim. Então, isso é uma tendência natural, pessoal, porque a preocupação do produto, né, com o consumidor. Então, o consumidor está muito preocupado com essas questões, né? Ainda mais questão de gado, a pessoa fala que é o maior causador do efeito estufa, né, questão de emissão de metano, enfim. Só que nesses sistemas integrados você tem uma reutilização desse nutriente. Veja que o carbono que ele está produzindo, né, na produção, ele está sendo absorvido. Então você anula uma coisa com a outra. Então isso é um ciclo, né, dentro da cadeia. Ah, pessoal, mas por que reciclagem? Por exemplo, você tem um sistema de pastagem, eucalipto, né, e o gado, né, implantado. Então você utiliza fertilizantes ali, né? Mas 100% daquele fertilizante vai ser absorvido pela pastagem? Não. Mas aí o eucalipto absorve o restante, né? Então você está reciclando o nutriente. Você integra a produção, né? Você potencializa a produção. Só que isso aí, pessoal, é outro assunto, mas estou entrando um exemplo para vocês, tá certo? Então, vamos falar um pouco de sistemas integrados. A gente tem vários modelos, tem sistema Mandala, né? Sistema LPF, e eu coloquei algum para vocês aqui, os principais que eu considero, né, mais importantes, né, para isso. E por que é importante entender a ciclagem? Pessoal, tudo é questão de custo, né? Ah, professor, mas sistemas orgânicos de produção, a gente não visa lucro. Olha, pessoal, você pode não visar lucro, né? Você quer produzir para você mesmo, mas tudo tem que ser posto na ponta do lápis. E os sistemas integrados, né, de produção, você consegue diminuir os custos. Por quê? Porque você tem um melhor aproveitamento de área, melhor aproveitamento de nutrientes, né? Você tem maior quantidade de produtos produzidos, né? Então eu vou falar alguns que eu considero principais para vocês, né? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Por exemplo, as vantagens de compreender os processos, como eu falei, de nutrientes, é importante para potencializar a dinâmica da reciclagem, né? Insumo que vai dever voltar para o solo para manter o equilíbrio, né? Então, os principais, por exemplo, ele é conhecido como mandala, né? Onde, por exemplo, no centro, né, você vai ter uma piscicultura, você vai ter uma granja para produzir carne ou ovos, né, de frangos, enfim, e o componente animal, né? A água produzida por esses peixes na piscicultura, ou o esterco produzido por essas galinhas, vão voltar, né, vão ser utilizados na horta. O resíduo da horta vai para a alimentação deles. Então, nessa horta, você pode produzir N, né, produtos, né? E você faz o quê? Aí já entra na parte de manejo integrado de pragas e doenças, né? Você tem uma maior biodiversidade, né? Então, você diminui a incidência de pragas, né, de doenças. Mas isso é outra aula, é outro conceito, né? Mas eu trouxe um conceito importante para vocês. A gente tem um sistema de aquaponia. Está crescendo muito, pessoal. O que é aquaponia? É você usar a hidroponia, né? Só que a água que você utiliza na hidroponia, ela vem de quê? De reservatórios de produção de peixe. Por quê? O resíduo, né, da alimentação desses peixes, né, do raçoamento, né, a urina, as fezes, produz micronutrientes para as plantas, né? Então você está aproveitando, né, esses nutrientes para fertilizar as plantas. Então você potencializa, né, a produção, diminui o custo com fertilizantes, né? Então vejamos que o ciclo, né, ele fica mais fechado, né? Você controla mais. E isso é muito importante para a economia, né, para a produção, para a alimentação da sociedade, né? Além de você se preocupar com a questão ambiental, você tem uma questão social. Por que social? Bem, pessoal, vejam bem que a gente é muito responsável pelo aquilo que a gente cativa, né? Já dizia o grande poeta. Por quê? Porque tudo que você está produzindo, né? Eu falo sempre para os meus alunos, colegas de trabalho, que eu só produzo o que eu tenho coragem de comer, né? Se eu produzir algo que eu não tenho coragem de comer, eu não produzo. Por quê? Eu não vou aplicar um produto e comer. E também não quero aplicar um produto, né,
e dar para alguém comer, porque eu sei a questão social, a responsabilidade que a gente tem. Então, você produzir um nutriente, uma carne de peixe, né, que você tenha certeza que ela não está contaminada com nitratos, né, com metais pesados, a mesma coisa dos alimentos, né, que você vai produzir com esses sistemas, é muito interessante, né, e muito bonito, né, de forma de dizer, né. Então, a gente tem o ILPF, a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Você tem vários componentes integrados, lavoura, pecuária e floresta. A lavoura, você planta antes, né? Você já tem um ciclo, né, de grãos ali entrando na propriedade. O restoio, né, o que restou, né, dos minerais no solo vai ser absorvido pelo eucalipto, você vem com o componente de pastagem. Essa pastagem vai reabsorver o que está caindo das folhas. Aí você produz madeira, né? Não só eucalipto, mas mogno africano, enfim, teca. Existem vários componentes florestais que são utilizados, né? Mas o pessoal gosta muito de utilizar o eucalipto pela questão da rapidez do ciclo, né? E a maior uso na madeira, né? Tanto para lenha, né? Para queima, como para madeira, fazer móveis, enfim, né? Uma infinidade de utilizações. A gente tem a integração, né, do café com outras culturas, né, tanto componente floresta como frutífera, né, no caso ele tem um exemplo do café sombreado, né, que, pessoal, agrega muito valor. Por quê? O café é uma planta muito interessante, porque quanto mais exposta à luz, ela produz mais, só que a vida útil dela é menor. Então o cafezal, sem ser sombreado, a vida útil dele, mesmo você fazendo as podas, né, de condução, de manutenção, uns 10, 15 anos você tem um tempo médio de vida útil de um cafezal, depois já se torna inviável. Mas um cafezal sombreado, quando você diminui, né, a quantidade do solar, ele produz menos, ele produz por mais anos, né, em torno de 30, 40 anos, e um café de qualidade. Por quê? A quantidade de concentração de açúcares solúveis no café é maior, a questão dos compostos fenólicos, então o aroma do café é outro. Então quando você faz essa integração, por exemplo, ao mogno, né, pô, daqui 20, 30, 40 anos eu vou ter maneira de mogno africano, né, e vou ter o café, né, acabou o ciclo da cultura do café, eu posso cortar os cafés, né, vai servir de queima, né, essas lenhas do café, você vai ter a venda do mogno. Aí você pode introduzir de novo, né, a cultura integrada. Então veja, você acabou a cultura, mas você vai ter uma reserva de valor ali na terra, um investimento, né. Por exemplo, mamão, frutífera, né, a gente pode citar outros exemplos, né, mas eu coloquei do mamão, que é muito interessante, porque você tem a produção de uma cultura frutífera e de um café. É muito interessante isso, porque você não fica, né, a ver navios, né, porque o preço do mamão subiu ou do café desceu, ou o café subiu e do mamão desceu. Então você veja, né, que você está agregando valor tanto para um e para outro e tendo competitividade de mercado. É muito interessante isso, né, pessoal? Para a agricultura familiar eu acho isso formidável, tá certo? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Desculpa o barulho de galinha e tudo mais, porque eu estou na fazenda, né? Tô com a minha esposa, ela está grávida, então eu tive que vir para a fazenda para ela se sentir melhor, porque ficar preso em casa nesse tempo de pandemia é terrível, tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço.